boa noite. O programa É de Noite já vai começar, mas antes eu tenho um recado especial para você. Olha, segue lá no nosso Instagram, @programa É de Noite, com informação. Todo dia tem informação, vaga de emprego e muito mais para você no nosso Instagram. Também no Facebook nós temos partidas de futebol ao vivo, também giro de informações, novidade, vagas de emprego. No Facebook tem na página e no grupo @programa É de Noite. Para você que está no nosso YouTube, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, porque quando o programa entrar no ar ou quando nós colocarmos alguma reportagem, alguma matéria, alguma novidade, pelo sininho, você é o primeiro a ficar sabendo, tá bom? Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento de Loja Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Olha, não importa onde você está, a entrega é garantida e, claro, fala que viu no É de Noite, tem aquele descontão para você. E é de modas, qualidade e estilo. Neste mês, a compra a partir de R$100 tem um descontão para você. É de modas, fala que viu aqui no programa É de Noite, tá bom? Vamos chegando com mais um assunto da atualidade, temas polêmicos e muita informação para você. Mas antes disso, compartilhe a nossa transmissão. Através do seu compartilhamento, nós vamos chegar para mais pessoas e levar a informação para você. Não só Facebook e YouTube, mas por diversos canais que nós chegamos pelo Brasil e pelo mundo. Vamos juntos nessa! O programa É de Noite vem chegando com muita informação para você. O programa É de Noite está no ar! Olá, muito boa noite para você ligado e juntinho aqui no programa É de Noite. Nós vamos chegando em mais uma edição do nosso super programa e, claro, com você aí do outro lado. Muito prazer estar contigo, eu sou o Cuca Labareda e nós vamos juntinho nesta edição. Hoje falando sobre futebol, falando sobre Campeonato Paulista, falando sobre o que o futebol terá pela frente e, claro, hoje com convidados para lá de especial. E eu quero já pedir para você que está aí do outro lado, pegue o seu celular e compartilhe a nossa transmissão. Vamos juntos falando de Palmeiras campeão, São Paulo vice-campeão, o Corinthians chegou na semifinal, o Peixão... Santos, mas hoje eu tenho pessoas que sabem tudo de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E você aí do outro lado na participação. Vamos lá, começando o programa É de Noite, mas antes de chamar os convidados, roda a vinheta! É de Noite, com Cuca Labareda. É muito bom estar na sua companhia e os nossos telespectadores já chegando para acompanhar. Vamos lá, o Ronaldo já chegando aqui, ó, já tá em casa, tá participando, a galera tá chegando, mas vamos lá, sem delongas, vou começar por ordem como terminou o campeonato. Então vamos começar de cima para baixo. E aí eu vou chamar ele, então, vamos chamar. Subindo o hino, né? Cadê, ó? Subindo o hino. Vamos falar de campeão paulista. Alô, Márcio Bueno. Tá sorrindo. Grande abraço, Cuca. Grande alegria estar com você aqui à noite, junto com os amigos. E vamos pela ordem também, né? Primeiro vai ser Márcio Bueno, depois Laila Reis, a São Paulina. Aí tem o corintiano, a corintiana Carla Alves. E depois? E o Felipe, que também vai participar junto com a gente aí. Grande abraço a todos eles também, né? E vamos uma juntos noite mais alegre para nós. Estamos felizes, né? Tem muito... Agora, peraí. Ela que eu achei que hoje iria pipocar. Eu achei que ela ia estar que nem o rapaz do VAR, como diz a Bel. Mas ela veio. É uma honra ter ela aqui no nosso programa. Alô, Laila Reis! Sabe o hino, para deixar ela mais calma. Sabe o hino. Fala, seu tricolor, você achou que eu ia pipocar, que eu vim aqui, eu vim de camisa, aqui, ó. Vim de camisa, tô com o meu colar do São Paulo, porque é o seguinte,
Torcedor que é torcedor, que ama, que vibra, que apoia, tá lá em todos os momentos. Hoje eu já estive no Morumbi, já beijei o templo sagrado, já abençoei, vida que segue, vida que segue. Eu estou viva, temporada que segue, já vamos falar de Sul-Americana. Tá certo, vira a página, hoje tá um pouquinho naquela ressaca braba, mas vira a página e vida que segue. Agora vamos chamar ela, vamos colocar o hino, né? Chegou quase, foi eliminado pelo Tricolor, mas tá lá. É louca por ti quem? Pelo Corinthians, alô Carlinha! Olá pessoal, boa noite Cuca, boa noite galera. Daí vai Corinthians, né? Como a Laila disse, o torcedor ele tá aí em qualquer momento, né? Então, o nosso foco agora liberta, o coraçãozinho já tá na expectativa de amanhã e a caravana não para. A gente tá aí para o que der e vier. É isso aí, ó. Estou aqui compartilhando e você vem do outro lado. Agora eu vou chamar ele. O homem entende tudo de Peixão, a fase não é tão boa, mas vamos subir o hino do Peixão. Tem que subir, não, lógico, tem que ter aquela recepção, né? Alô, de olho no peixe, alô, Felipe Camargo, boa noite, Felipe! Boa noite, Cuca, prazer estar com você aqui, ao lado do Márcio, da Laila, da Carla, prazer estar participando com vocês nessa noite. E olha, eu não posso nem me dar ao luxo, como você brincou com a Carla, de dizer que essa esteve próxima. Eu nem próximo estive. O Santos nem no mata-mata chegou. Mais uma vez o Santos deu vexame no Campeonato Paulista. Mas contratou bastante gente, Cuca. Vamos ver. Dos 5 reforços, 3 estarão à disposição já amanhã para a estreia da Sul-Americana contra o Banfield. O Santos fez hoje o último treino lá em Buenos Aires. Né, vamos falar um pouquinho desse Santos também. Vai ser muito bacana esse período aqui, batendo papo com vocês, resenhando sobre os 4 grandes de São Paulo. É isso aí, ó. Então falamos aí de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E você aí do outro lado que tá chegando conosco, vamos compartilhando. Deixa eu ver quem tá participando aqui, ó. O pessoal da Rádio Esportes. Boa noite, Cuca. Aos convidados principal lá, tá vendo? Os fãs dela chegam. Principalmente a Laila Reis aqui, ó. Tá vendo? O pastor Leandro. Cuca está sorrindo à toa por mais uma taça. Tô sorrindo porque os convidados são top, gente, entendeu? É por isso que eu tô sorrindo, porque eu sou labareda de coração. Tá aqui o Ronaldo do Nascimento falando que é top, o Luciano também tá mandando boa noite e vamos começar falando de Paulistão. Quero pegar primeiramente um pitaco de cada um e depois a gente vai falando dos 4. Campeonato Paulista, na minha concepção, é um dos melhores estaduais do mundo. Mas tem gente que não leva o estadual como parâmetro. O São Paulo foi campeão no ano passado, no decorrer da competição, balançou e nem para Libertadores foi. Vamos começar por Laila Reis, que sofreu isso no ano passado e hoje bateu na trave. Laila, dá para considerar o Paulistão como um parâmetro pela equipe que é campeã no decorrer da temporada ou não? Dá para considerar sim, com toda certeza. Você consegue perceber logo no estadual, principalmente no Paulistão, porque a gente tem, que nem você falou, a gente pega Mirassol, a gente pega Ituano, Red Bull Bragantino, Botinha, a gente pega outros times que se preparam e tem base para se preparar o ano inteiro só para aquele estadual. São times importantes e fortes. São verdadeiras pedras no sapato. Então dá para tirar porque, assim, eles começam a crescer no decorrer da temporada, o time toma forma, não pega como, por exemplo, no Nordeste, times pequenos e depois vem para um brasileiro e começa a pegar a pedrada. Não, aqui a gente já pega uns jogos difíceis, a gente já pega uma intertemporada que o pessoal tem que fazer um preparo físico, se realmente ganhar uma forma taticamente, construir tanto um time reserva como um time titular, que é o normal. O Palmeiras tem 2 times, o São Paulo, se você observar bem o Rogério Ceni, conseguiu construir 2 times. O Corinthians, mais ou menos, né? Tem male-male um time titular e um outro reserva. E o Santos está tentando, mas dá para tirar, sim, do Campeonato Paulista uma projeção da temporada. E aí, quando eu falo disso, de tirar projeção da temporada, Felipe Camargo, o Santos que não está conseguindo nem chegar nas fases de mata-mata. E o Santos vem balançando para não cair no Campeonato Paulista. Dá para tirar isso como... Porque o Santos quase não caiu, né, no Paulistão do ano passado, no Brasileirão e esse ano. O Paulista é um
parâmetro para a competição do ano, ou você acha que não? Depende do ponto de vista, Cuca. Quando o time é campeão, as pessoas vão falar que foi obrigação, né? E mesmo assim, você ser campeão do Campeonato Paulista não significa que você vai ser um time competitivo na principal competição, que é o Campeonato Brasileiro. E vou dar exemplos do próprio Santos. 2010, 2011, 2012, tricampeão paulista, e um Santos que não conseguiu ir longe, mesmo com Neymar e companhia, no Campeonato Brasileiro. Então, não serve muito como referência você ser campeão estadual e que você vai conseguir ser competitivo. Se você briga para não cair no Campeonato Paulista, é porque a coisa está muito feia, né? Que é o que acontece com o Santos. Se você não tem condição de... Porque o Campeonato Paulista ele é montado para que os 4 grandes cheguem na semifinal, gente. Isso é evidente. Se um dos grandes não chega numa semifinal de Paulista, tem muita coisa errada dentro do próprio clube. Então, no caso do Santos, isso pega, né? E agora, só para que eu feche minha análise, o Palmeiras é campeão paulista, de fato, de merecimento, mas é o melhor time da América do Sul hoje. Não é do Brasil só, é o time a ser batido da América do Sul. Botaram o português do Flamengo e estragaram o Flamengo. O Flamengo não vai brigar com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro talvez brigue com o Palmeiras. Então, o Palmeiras é o time a ser batido. Mas o campeonato estadual, para quem bate campeão, geralmente, fica sempre uma dúvida, e é justa dúvida, porque o Campeonato Brasileiro é um patamar, ou alguns patamares mais acima de nível técnico. Olha aí, hein? Você que está no nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, cada semana trazendo um assunto para você que está aí nos acompanhando. Já vou perguntar para a Carla e para o Márcio. O Daniel Oliveira, sou corintiano e de fato parabéns ao Palmeiras. Olha aí, hein? O Wagner, São Paulo chegou muito longe ainda com o elenco que temos. O Wagner é da Ressaca Tricolor. O Wagner também tá mandando um salve. A Carol tá aqui escondida. São Paulina, teve alguém que perdeu a aposta, depois... eu tô ganhando muita aposta ultimamente, viu? A coisa só falta eu jogar na Mega Sena. Viu, Laila Reis? Não, nem disfarcei. Eu fiz aqui, ó. A Daniela, vai Corinthians, estamos bem representada pela Carla. Carla, por falar em vai Corinthians, Paulistão, se ganha parece que é obrigação, mas se perde vira pressão. Como tirar um parâmetro do campeonato estadual no ano? Vai Corinthians que não tá indo, né? Mas vamos aí. Eu concordo um pouco com o Felipe. Eu acho que o Paulista ele não é um parâmetro. Depende muito da estrutura do time, de que forma que o time chega. Por exemplo, o Corinthians chegou aí no início do Paulista trocando de técnico, né, com algumas peças novas. Então, acho que tem muito a ver com isso. O Palmeiras ele já chegou, né, aí vindo de uma Libertadores, disputando a final de um Mundial. Ele já estava com o Abel, que está fazendo um excelente trabalho. Eu sou corintiano, eu sei reconhecer isso. Acho que um técnico hoje é difícil, e o trabalho que ele está fazendo lá está sendo sensacional, né? Que o Vitor Pereira consiga fazer aqui uma parte disso, mas não acho que é parâmetro. Eu acho que depende muito de que forma o time chega. Hoje os 4 paulistas, né, os 4 grandes aí, na verdade o Bragantino está quase pegando o lugar do Santos. Polêmica. Então, assim, a cara do Felipe, ó. É bacana, até uma coisa que a Laila falou, que os times se enfrentam, né? Que depois vai acabar se enfrentando logo mais aí no Campeonato Brasileiro, no Sul-Americano, enfim. Mas não é parâmetro para o resto da temporada, que está só começando. É isso aí. E agora para o Márcio. Márcio, esse negócio de Paulistinho ou Paulistão, para mim tudo é campeonato paulista, né? É competição, ou carioquinho, ou cariocão. Não, o Abel falou que ia ser manchado. Não, a questão do VAR eu ainda postei no meu Face. Independente do que aconteça, esse negócio do VAR tá chato. Mas, Márcio, como parâmetro, dá para tirar... o Palmeiras veio de trás para frente, né? Ganhou a Libertadores, ganhou tudo, ganhou a Recopa e ganhou o Paulista, né? Normalmente se ganha o Paulista e vai crescendo, e vem de trás para frente. Qual a sua visão sobre os estaduais? Então, Cuca, eu tenho uma concepção que a gente tem que fazer uma análise mais profunda, né? Não só
com relação ao Campeonato Paulista, mas em relação ao calendário. É uma questão que o Abel briga muito, fala bastante, e dentro disso daí a gente precisa ter um calendário para a gente ter bons campeonatos, não só o Paulista, como o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né? E que isso também, de repente, o Palmeiras está num estágio que está vindo de 2015 para cá, que veio o Paulo Nobre, depois veio na sequência o Maurício, que também é responsável juntamente com a Leila na questão da permanência do Abel, né? E o Paulo Nobre lá atrás também teve algumas questões com torcida, que ele acabou segurando alguns atletas como o Praz. Então, eu acredito que a gente tem que pegar e um pouquinho mais profundo na questão do calendário. Pode ter o Campeonato Paulista. É como eu brinco, falo com meus amigos palmeirenses, se a gente colocar 2 traves na rua, a camisa do Palmeiras contra um outro time, a gente quer ser campeão. Então, em cima disso daí, eu acredito que a gente tem que aprofundar essa questão do calendário. Até para a gente ter bons espetáculos, que nem o Santos, que o nosso amigo Felipe falou, puxa, o presidente está fazendo uma estruturação financeira. Então, ele precisa também que tenha alguns resultados para que a torcida acompanhe a crescente do clube, né? E com um Campeonato Paulista que nem esse, poxa, eu estou fazendo um trabalho, então agora ninguém mais do Santos presta. Como no Palmeiras, antes de 2015, era assim, né? Então, acho que tem que ter uma discussão mais profunda com relação ao calendário. Aí, vamos. E não tem aí... Paulistão. É Paulistão, é isso aí, é Paulistão. Antes de eu voltar aqui, e aí eu já quero entrar em alguns assuntos polêmicos, eu tenho alguém que estava ontem lá no campo do Allianz Parque e gravou um vídeo aqui para nós. Não vou dizer quem é, vocês vão ver. E todo mundo conhece. Só vou dizer boa noite. O programa é de noite. No palco da decisão do Campeonato Paulista, o Palmeiras goleou o São Paulo 4-0. Danilo fez gol, Zé Rafael fez gol e o Veiga fez os 2 últimos gols. Aqui no final a galera tá tirando foto com a taça, quem tá com acesso ao gramado. Tem alguns jogadores por aqui ainda. O Palmeiras conquista o seu 24º título do Campeonato Estadual. O Jorge por ali, que entrou no segundo tempo no lugar do Piquerez, enfim, estava o Giovani por aqui também. A maioria dos jogadores já se foram. Então fica aqui o Palmeiras, o presidente Leila está por ali, a taça para tirar foto, para comemorar muito esse momento, porque foram dias difíceis desde a derrota. O Palmeiras não foi campeão invicto por causa da derrota, mas mostrou alma e coração aqui no Allianz Parque. Detalhe, hein? Ainda tivemos torcedores ali atrás, no palco, estavam aqui, não viram o jogo, viram o telão. Isso é que é torcedor, porque tem show do Maroon 5. Cuca Labareda segue com o seu É de Noite, uma festa, eu sei que você está muito feliz também por mais esse título estadual, pela cobertura também que a gente fez. É de Noite, grande opção, pé quente, Palmeiras campeão. Grande Anderson Chene. O Anderson Chene mostrou aquele palco ali atrás e tem torcedor que tem a memória curta. Eu vou relembrar algo que eu acho que poucas pessoas lembravam, que falaram que o Palmeiras jogou, né? Como se pode jogar com campo, com telão atrás, isso não pode, isso é inadmissível. E aí, senhor Felipe Camargo, nós vamos abrir os baús, né, da felicidade, abrir os baús das memórias antigas, e nós nos deparamos com isto aqui, ó. Alguém lembra disso? Alguém lembra disso, senhora Laila Reis? A senhora tá rindo, meio sem graça. Falaram que é vida de inquilino. Senhor Felipe Camargo, o que o senhor acha de uma competição com um palco atrás, senhor Felipe Camargo? Cada um puxa a sardinha pro seu lado e sem fazer trocadilho com o Santos, né? E na verdade, ganhou quem tinha futebol independente do palco do campo. Pois é, Laila Reis, daqui a pouco eu quero falar sobre esse palco, tá? Felipe, daqui a pouco você tem que ir pra TV, a Laila ficou meio vermelha. Felipe, é reflexo da camisa, é reflexo da camisa. Exatamente, tá pegando aqui o batom, tá meio avermelhado, mas imagina, gente, acontece. Eu achei lindo, inclusive, o que o Palmeiras fez e os torcedores terem ido lá, achei muito bonito mesmo. Não, os torcedores são de parabéns, viu? Porque você ficar ali no telão, você vê o jogo.
E o Palmeiras abriu de graça também, tipo, venha, vamos fazer a festa. Eu acho que o Abel Ferreira falou isso na coletiva. Ele falou: se nós não tivéssemos jogado aqui, talvez nós não fôssemos campeões. Eu acredito que isso tudo formou, foi uma atmosfera. Aquela galera que não viu, mas viu pelo telão, eles gritaram por 90 minutos: Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Então, quão importante eles foram para essa taça, para essa virada acontecer. Então tá valendo, o importante é isso. Essa é a magia do futebol, é o torcedor ir, é a magia que o corintiano sabe muito bem, a Vila Belmiro, que é bem próximo, você fica muito perto dos jogadores também. Essa é a grande energia do futebol. Acontece. De fato, de fato. Felipe, Santos, o Santos que amanhã joga, o Santos que chegou alguns reforços, você que está de olho, literalmente de olho no peixe, você que recebe ligações na madrugada de Luciano Dias, né, trazendo as notícias furadas, aí você tem que ver se é verdade ou não. Conta para nós a expectativa do torcedor do Santos, porque já foi. E aí, como expectativa, nós temos duas análises. Se o Santos entra amanhã e joga bem, joga que você, como torcedor, como jornalista, olha, um esquema tático bom, um time bem treinado, um time bem postado, você vai olhar para trás e falar: valeu a pena sair antes, porque deu tempo para o time treinar. Agora, se você amanhã assiste o Santos, vê que nada mudou, tá tudo do mesmo jeito, você vai falar: poxa, ficou parado treinando e não mudou nada. Qual que é a sua visão de agora para frente? Cuca, quando você falou de atender mensagens ou ligações de madrugada, eu achei que você ia me perguntar de um ex-presidente. Tinha um ex-presidente no Santos que ele adorava conversar só de madrugada. Eu acho que ele não tinha vida social com a esposa, né? E aí, era 3, 4 da manhã, vinha mensagens desse presidente, às vezes querendo trocar uma ideia. Pois é. Mas, enfim, o Santos tem males que vêm para bem. É claro que a gente não pode, muitas vezes, quando liga o microfone, falar assim: tem que ser eliminado que vai ser bom para o clube. Nenhum time de futebol vai querer entrar em campo para ser eliminado. Mas quando eu digo males que vem para bem, o Santos precisava ter, com o Fabian Bustos, um tempo para que ele pudesse conhecer o elenco, para que ele pudesse ter alguns reforços e trabalhasse com o estilo que ele gostaria de aplicar nesse Santos para o restante da temporada. Às vezes o Santos poderia passar do Santo André ali na fase de grupos e cair para o próprio Red Bull nas quartas de final, ou chegar numa semifinal e cair para um Palmeiras, para um Corinthians, enfim, para o próprio São Paulo, e aí o Santos talvez tivesse perdido uma semana. A expectativa, ela é grande e positiva para ver um Santos amanhã jogando de uma forma mais intensa. Quando a gente conversa com o próprio Fabian Bustos, que eu tive a oportunidade de bater um papo rapidamente ali na beira do gramado do CT, quando foi reaberto na última semana, quando eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores, a palavra intensidade, ela é sempre trazida com repetição. Então, é o que se espera. É um Santos que tem uma outra postura dentro de campo, porque fragilidade técnica, o torcedor vai acabar entendendo pelo momento financeiro que o clube vive. Agora, faltar vontade, faltar intensidade, isso independe da questão técnica. Então, essa é a exigência que o Bustos tem feito e que a gente já percebeu, principalmente contra a Ferroviária e Água Santa, na reta final da participação do Santos no Campeonato Paulista. Ele vai mudar o esquema tático, ele vai jogar com 3 zagueiros, essa é a expectativa amanhã, e o Santos que vai ter 2 alas, que um deles vai ser improvisado, um atacante, provavelmente o Marcos Guilherme vai entrar como a lateral direito, e ele derruba o Auro, cara, que foi recentemente contratado pelo Dracena, que aliás precisa dar explicações sobre essa contratação, um Auro que veio do futebol do Canadá para resolver um problema do Santos. Fica 20 dias sem jogar, porque estava acima do peso. Quando joga, parecia um jogador com calça jeans molhada correndo no campo. Extremamente lento. Parecia Luciano Dias após as transmissões carregando a mala. Só Deus. Depois de comer aquelas carnes boas que ele gosta de comer.
e aí lento toda a vida. Então o Auro nem viajou para a Argentina, para você ter uma ideia, por opção técnica. Então nós devemos ter um Santos com 3 zagueiros, um Santos que vai ter mais intensidade, com a estreia de 2 jogadores recém-contratados, William Maranhão para fazer o serviço sujo na frente da zaga, o Maicon como terceiro zagueiro e também o Fernandes, El Pitbull, que vem do Guarani do Paraguai, que espera-se que ele saiba marcar bem e sair bem para o jogo. Então, algumas mudanças importantes e a ausência do Marcos Leonardo, que tomou um gancho da Conmebol pela expulsão depois da eliminação contra o Libertad do Paraguai. A expectativa é de um Santos que possa sair até com a vitória amanhã da Argentina, uma vez que o Banfield é um time fraco tecnicamente, é apenas o 7º colocado no campeonato local, Cuca. Olha aí, hein? Felipe Camargo sabendo tudo do Peixão, trazendo informações. Já eu preciso liberar o Felipe Camargo. Vocês que estão aí do outro lado, me aguenta rapidinho, porque a produção tá me chamando. Opa, peraí, produção, porque eu tenho um recado, e um recado pra você que tá aí do outro lado. Mas não sou eu que vou falar, não. Um recado que vem direto da Marabras Pirituba. Boa noite. Alô, Emerson. Fala, Cuca Labareda, programa é de noite, tudo bem? É o Emerson da Marabras Pirituba. Ô, Cuca, essa semana a Marabras Pirituba está trocando todos os mostruários. Tudo com 75% de desconto. Colchão, sofá, cozinha, quarto, sala completa, rack, painel, tudo que você precisar pode vir aqui que a gente está trocando mostruário. 75% de desconto. Viu no programa É de Noite? Falou que viu no programa É de Noite? Vem aqui na Marabras Pirituba com estacionamento, elevador, cafezinho, tem um suco para você, o atendimento é VIP, com excelência e ainda vai ganhar um brinde, tá bom? Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Um abraço, Cuca Labareda, e programa É de Noite. Olha aí, 75% de desconto e ainda tem brinde. Ah, não, você tá de brincadeira. É só aqui na Marabras Pirituba, é o shopping de imóveis de São Paulo. E não importa onde você esteja, o WhatsApp tá aqui no 11995246407. Laila Reis, você não sabia dessa, mas se você acertar, vai ter mais desconto para você. Laila Reis, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Meu Deus do céu, peraí. Loja Marabras, preço menor? Ninguém faz! Aê! Acertou, Laila Reis! Quem diria que você não ia ganhar? Já não devo mais nenhuma aposta. Não, calma lá, pega leve, hein? Então você vai lá na Paguei a Marabras, aposta. fala que você viu aqui no programa É de Noite. Já eu libero o Felipe Camargo, mas eu quero vir agora com a Carlinha. Carlinha, Vitor Pereira chegou no timão, português. Você acha que ele chegou pelo potencial dele ou pela moda que 2 portugueses deram certo? E agora o português agora é inteligente, né? Todo mundo entendeu que sempre tinha aquelas piadas, né? Então agora os portugueses sabem de tudo. Por quê? É moda ou falta treinador brasileiro? Silvinho, que você mesmo que fazia campanha contra o Silvinho. Aí, mentira, Carlinha? mentira. Não fiz campanha contra, não. Pelo contrário, eu apoiei o Silvinho até onde deu. Queria muito que ele tivesse dado certo. O Silvinho era a cara do Corinthians, né? Ele era Corinthians, ele entendia Corinthians, ele sabia o que era Corinthians, igual o Rogério Ceni sabe o que é ser, né, São Paulo. Mas Vitor Pereira veio, acho que na junção das duas coisas, no embalo de procurar um treinador fora, e o mercado hoje brasileiro para treinador, não que não tenhamos, né? Temos grandes nomes, mas assim, treinadores já aí quase se aposentando, e a gente está em falta realmente de novos treinadores, de cabeças novas. Então, acredito que foi a junção das duas coisas. Ele veio aí, acredito no trabalho dele, o torcedor corintiano ele tem questionado muito a questão do preparo físico, né, do nosso time, e é real, desde que saiu o Carille, entrou o Thiago Nunes, a gente tem visto que o time está lento, o time está devagar, uma sequência de treinadores que entraram, saíram, Mancini, enfim, continuou na mesma lentidão o time, e acredito que ele venha para mudar isso um pouco, ele já falou sobre isso,
E é nítido, quem vê o jogo do Corinthians é nítido que vê. Hoje a gente tem 2 extremos aí de jogadores, né? Muito novos e um elenco muito experiente. E essa junção aí talvez ele consiga fazer vingar. Mas é uma questão de, da mesma forma que o Jorge Jesus se deu bem, né, no Flamengo, depois foi para o Benfica e acabou não se dando bem. É tudo uma questão de tempo e o torcedor corintiano vai precisar ter calma aí, que não é da noite para o dia que vai acontecer alguma coisa mesmo. De fato, já eu vou liberar o Felipe Camargo, eu tenho mais uma pergunta para ele já, mas eu vou fazer uma pergunta para lá. Ela gira aquele comercial rapidinho para Elemental, só lembrando que nós estamos pela Elemental Channel, um grande abraço pro carinho da audiência, pela TV Lagos também do Rio de Janeiro, pela rede SDP, a rede que mais cresce em todo o Brasil, também pela nossa FM, Alô Dedé, pela Xene no Campo e claro, pelos canais do programa É de Noite. Você que está no YouTube, se inscreva em nosso canal. Batemos 10 mil no Facebook e batemos 1.000 no nosso Instagram. Quero agradecer você que nos acompanha. Laila Reis, eu vou girar o comercial, mas vai pensando. De todos que estão aqui, os comandados não são brasileiros. Só você que tem um mito, que tem o Rogério Ceni. Você acha que o treinador que está no São Paulo só está porque é o Ceni, pela identificação que ele tem com o São Paulo? Se não fosse ele, seria outro treinador estrangeiro? Porque treinador brasileiro parece que não se tem mais no futebol. É um giro, é vapt-vupt, e aí você já responde. O programa É de Noite juntinho com você. É de Noite, com Cuca Labareda. Falei que era rápido, Laila Reis. E aí eu já vou lá, já tenho pergunta pro Márcio também. Laila Reis, e aí? Peraí, deixa eu ligar seu microfone, peraí. Pronto, agora fala. Opa, agora eu tô podendo falar. Eu vou te dizer que sim, é porque é o Rogério Ceni. Se a gente lembrar bem, o último que ganhou Paulistão, foi o Crespo, que foi um técnico estrangeiro e a gente não queria. Aconteceu com a gente mais ou menos o que aconteceu que ela estava falando do Silvinho, foi apunhalado pelas costas, na minha opinião, para o Vitor Pereira. A gente não queria que o Crespo caísse. A gente viu, na verdade, um elenco derrubando um técnico, uma diretoria que não teve pulso para manter, mas se não fosse o Rogério Ceni, seria alguém de fora, assim como foi o Crespo. Iam tentar, como foi uma época, um Balsa, um Osório, um Aguirre. Duvido muito, não vejo um nome hoje no Brasil que o São Paulo olhasse, Renato Gaúcho, Luxemburgo, não vejo São Paulo trazendo. Olha aí, falta treinador de qualidade. E aí, eu vou agora perguntar algo para o Márcio, aí nós já vamos começar a projetar o que vem pela frente. Márcio, será que um dia o Dudu pode ser convocado pela seleção da Tchecoslováquia e o Rafael Veiga ser convocado pela seleção da China? Porque pela brasileira tá difícil. E aí, será que o Tite não vê eles, não? Não, na verdade ele já está convocado na seleção verde do Palmeiras. A seleção que importa para o palmeirense. Mas porque o grande problema é que o atleta é convocado, não é utilizado e muitas vezes volta machucado, né? Ou, que nem no caso do Veiga, eu acho que os últimos jogos ele criou uma expectativa também de ser convocado e caiu o rendimento dele. Então, essa questão de ser convocado, eu sou a favor que não convoque. Deixa o Dudu, deixa o Veiga no clube, porque ele é apresentado para o exterior, é vendido. A gente já tem poucos jogadores de renome no nosso país, de qualidade, e acaba exportando cedo, como vai acontecer com o nosso volante também, né, o Danilo. Então, assim, da minha parte, tô adorando o Tite. E não sofre o desfalque também no meio da temporada, que é uma droga. Você tem o jogador bom, aí você tem o cara, mas desfalca por 2 semanas. E assim, o Palmeiras, o pessoal fala, o Palmeiras é o time rico, o Palmeiras é o time organizado, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. Só que a gente tem 8 jogos em um mês. O calendário tá maluco. Aliás, esse mês é um mês de maratona para todo mundo, né, Márcio? Esse mês aí, esse período agora, para todo mundo, vai ter 3 campeonatos, todo mundo quase. É irracional.
e desumano, né? Porque são seres humanos que estão ali, que tem a questão física, tem a questão psicológica, a questão familiar, e o torcedor cobra rendimento, né? Se o Palmeiras não tivesse ganho do São Paulo, né? Aí a cobrança ia ser diferente. Imagina o Palmeiras entrando numa jornada de 8 jogos, com um jogador convocado ou até lesionado, né? Que seria o normal, né? De tantos jogos. O Palmeiras e o São Paulo não vão ter o tempo de descanso ou de trabalho que o Santos teve, por exemplo, né? E isso é um prejuízo, é um problema sério. O Corinthians ainda teve ainda uma semaninha agora nesse intervalo da queda do Campeonato Paulista, mas é manutenção. E isso para qualquer técnico de futebol é complicado, porque se acontecer do time entrar numa queda, para que ele possa fazer esses ajustes dentro dos treinos, é muito complicado. Jogando de quarta e domingo, é difícil, né? Diga. Só que você e a Carlinha, vocês dois principalmente, irão saber se esse período, principalmente o Santos, se deu certo essa pausa amanhã, não é? Eu acho que mais o Santos do que, no caso, mais eu do que a Carlinha, posso dizer. E vou explicar por que eu acho isso e a Carlinha pode dizer se ela concorda. Cara, o Corinthians vai jogar em La Paz, cara. Eu tive 2 vezes lá e a seleção brasileira teve. É desumano jogar em La Paz, na minha opinião, né? Você monta uma logística para chegar às vezes 2 horas antes do jogo, saindo de Santa Cruz de la Sierra, para minimizar ao máximo os efeitos da altitude. Então, assim, se tecnicamente o time é muito inferior, como aconteceu entre Brasil e Bolívia entre as seleções, beleza, você vê que a coisa caminha. Agora, se o time do Always Red for um time minimamente competitivo e o Corinthians tiver dificuldade para entender o tempo de bola, a velocidade do jogo, o Corinthians pode até sair derrotado lá de La Paz. E aí, eu acho que seria até injusto uma análise em relação ao comportamento do time jogando em cima do morro como vai jogar amanhã. Mas eu não tenho dúvida que para os 2 clubes e para os torcedores fica essa expectativa de ver o que pode acontecer nessa retomada de Santos e Corinthians, sim. Até isso aí, é um jogo à parte. Inclui também, né? O Corinthians é um time jovem. O elenco não é um elenco jovem, né? Sim. Exatamente. Perfeito. Tem o desgaste da viagem, tem o desgaste da performance, que o outro time também ele vai fazer o jogo da vida dele. Ninguém sabia até esse jogo da Libertadores quem era o tal do Always, né? Always Red. O inglês tá afiado aqui. Felipe, aqui eu te libere. Só complementando o que o Felipe... Calma aí, a Carlinha que acho que quer falar. Carlinha, diga. Não, só complementando aí o que o Felipe disse, eu concordo também. Apesar que o torcedor ele vai cobrar a vitória, né? É nítido, ele vai cobrar, mas não vai ser um parâmetro ainda para a gente ver o que está sendo. E como eu falei, né? O time do Corinthians ele tem os jogadores experientes, mas são jogadores mais velhos. E o time está vindo aí de uma sequência de treinamentos um pouco diferente do que era acostumado. Então, assim, eu acho que o Vitor Pereira tá pegando mais firme, mas amanhã vai ser pesado lá. E o Alves está vindo de 6 jogos, dos 6 últimos jogos, ele teve somente 1 vitória. Então, assim, é um time fraco, mas nós temos aí toda a altitude, toda a logística que vai jogar contra nós. Mas o torcedor vai acreditar até o fim. O torcedor quer a vitória. Felipe, para que eu te libere, aí eu tenho algumas polêmicas para entrar agora também em diante. A hora tá passando muito rápido. Felipe, só para falar, o Goulart, quando chegou no Santos, ele chegou com um peso com a 10, que é o cara para trazer, né, a experiência ao elenco um pouco mais jovem. Dá para depositar a fé nele? Dá para colocar, poxa, um cara que trouxe uma maturidade? O Santos trouxe mais peças agora, mas o que se esperar do camisa 10? Eu tô falando do camisa 10 e do Santos. Não preciso falar de mais nada, né? Dá para botar fé nele? Pela qualidade técnica dá, mas não dá para você exigir dele o protagonista do Santos, o cara que vai pegar essa bola e vai resolver a vida do Santos. Por isso que, até pelos problemas físicos que o Ricardo Goulart ainda é obrigado a conviver, por causa de cirurgia de joelho e tudo mais, ele precisa estar mais próximo da área. Eu brinco no De Olho no Peixe sempre que o Santos contratou um 10 que não era 10, o Santos contratou um 9 que não era 9.
Foi assim com o Léo Batistão também, que nem viajou e nunca foi centroavante. O Léo Batistão viveu um grande momento no futebol espanhol como um atacante de ponta, né? Mas chegou como centroavante, como 9, e hoje a gente já sabe que não vai fazer bem essa função e não faz. O Ricardo Goulart, ele nunca foi um articulador exatamente, um cara para fazer essa função de camisa 10. Vestir a camisa 10, eu não tenho dúvida que traz a referência do tamanho do investimento que o Santos fez e da importância que o Ricardo Goulart tem para o elenco. É uma liderança técnica, isso sem dúvida nenhuma. Mas o Bustos já entendeu que o Goulart ele pode ser esse cara que pode flutuar ali no corredor central, compondo às vezes um meio campo para armar o time, ajudar a dar um toque mais refinado, mas ele é muito mais útil e importante, como o palmeirense sabe, o Márcio sabe disso, quando ele está ali mais perto da área. Quando ele bota o pé na área, a bola chegando nele, ele pode ser letal. E é dessa forma, com o esquema que foi trabalhado nessas semanas pelo Bustos, é que se espera um Ricardo Goulart, que vai chegar com a ausência do Marcos Leonardo suspenso, ali dentro da área, tentando aproveitar cruzamentos de Felipe Jonathan, de Marcos Guilherme, ou bolas que venham do Lucas Braga ou do Lucas Lourenço. Vamos ver o que pode acontecer. O santista tem o entendimento da importância do Ricardo Goulart, mas sabe que ele não é esse articulador, esse armador, o cara que vai fazer o jogo pensado pelo Santos Futebol Clube. Cuca. Olha aí, ó. Felipe, obrigado pela participação. Passa aí para quem está nos acompanhando, as suas redes, o De Olho no Peixe, que está todo dia falando do Santos. Para quem é torcedor do Santos, também te acompanha lá. Eu primeiro quero agradecer, Cuco, o convite, prazer poder estar participando com você, com o Márcio, com a Carla, com a Laila, é muito bacana poder discutir de futebol, falar de rivalidade de uma forma saudável, por isso que o tempo passa rápido, né? Um programa muito bacana e muito gostoso, parabéns a você, Cuca, por saber conduzir tão bem. Obrigado. O De Olho no Peixe, ele está no YouTube, De Olho no Peixe Oficial, tá? Nós temos programação diária para falar do alvinegro mais famoso do mundo, né? O Santos está no ar com a gente na hora do almoço, entre 2 e 2:30 da tarde, e sempre às 5:30 da tarde, além de transmissão de todos os jogos do Santos Futebol Clube. O De Olho no Peixe está no Instagram também, @De Olho no Peixe Oficial, e no Twitter, @De Olho no Peixe. O meu perfil é o Felipe, com 2 L's, Camargo 84 no Instagram. Estou lá à disposição dos santistas e quem quiser falar de futebol. A gente, graças a Deus, gosta de falar de futebol e vai ficar sempre ali à disposição para falar no Instagram e nas nossas mídias, né? Outras, rádio, TV, onde a gente fala um pouquinho do que mais gosta de fazer, Cuca. Valeu, Felipe, obrigado, viu? Sucesso sempre, também daquilo que precisar, estamos juntos, sucesso a toda a equipe no De Olho do Peixe, Luciano Dias, todo mundo que tem sempre participado lá, o Caio Couto, enfim. Felipe, forte abraço, precisando, tamo junto, até a próxima. Valeu, Cuca. Não sei se dá para ouvir, mas tá trovejando barbaridade aqui em Santos, cara. E eu vou ter que ir pra TV daqui a pouco. Eu faço o Esporte por Esporte aqui na TV Santa Cecília ainda hoje. Rapaz do céu, vou pegar uma baita chuva. Bom, muito bom. Em São Paulo estamos na 105 FM. E é isso, Cuca. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, obrigado. Grande Felipe abraço, Camargo. Felipe. É isso aí. Cadê a Laila Reis? Ela ficou em choque lá, rapaz. Laila, vamos ver se ela volta aqui. Enquanto a Laila volta, que eu tenho uma... ela bugou. Que eu tenho uma pergunta para Laila Reis, mas espera aí que eu já volto, que eu tenho coisa para ler para ela aqui também, que eu tenho um recadinho para você que está aí do outro lado. Olha, tá na hora de você renovar a sua roupa, tá na hora de ter algo de qualidade, estilo e preço baixo. Meu amigo, não perde tempo não. Eu tenho agora para você, e eu vou colocar aqui na tela, a Ed Modas. Olha aí, hein, ó. A Ed Modas são mais de 4 lojas prontinha para lhe atender, tá bom? Você tem, ó, roupa masculina, feminina, calçado, mochila, tem chinelo, tem tudo que você precisar, adulto, criança, e o preço é lá embaixo. Olha aí, ó. Então é a Ed Modas, você pode chamar no WhatsApp e falar que você viu aqui no programa É de Noite, no 11 95395 9739. 95395 9739 é a Ed Modas, qualidade e estilo. Compras acima de R$100, você fala que viu aqui no programa
é de noite que tem aquele descontão especial para você. É de modas, qualidade e estilo. Ei, tá indo comprar roupa em lugar longe? Ah, lá é mais barato. É nada, eu tenho lugar que é bom, bonito, barato e de qualidade. Ô, meu amigo, ei, não perde tempo não, é de modas. Vamos lá, a Laila, até que a Laila volta, eu vou chamar aqui o Márcio, aí eu volto com a Carlinha também, e a hora tá passando muito rápido. Já já o Márcio vai falar da Tifose. Tifose Store é a loja do Verdão, olha, tem tudo de qualidade de ponta para você que é torcedor do Palmeiras. Márcio, agora, esse negócio de camisa 9 do Palmeiras, vem o 9, cadê o 9, onde tá o 9, vem o 9, a Leila não compra, a Leila não quer, vai vir o 9, ela não quer. Eu sempre falei de um 9 bom, que eu acho que a Carlinha queria no time dela também, que é um cara chamado Cano. Você não queria ele no seu time? Você não acha que ele é bom? Acho. Acha, né? acha. Não senti muita fé, não. Senti muita fé, não. Não pode colocar o Renato Augusto de centroavante, né? Então, o problema do Corinthians é que tem dia que nem eu sei quem tá jogando em qual posição. Daqui a aí pouco o Cano vai ser o camisa 10. Então. Aí o 9 ali ainda precisa ajeitar o time para poder encaixar o 9, aí sim. Mas o Cano é um nome aí, atualmente, né, no futebol brasileiro, é um nome muito cotado. Então, e ele fez os gols do Fluminense, mas enfim, camisa 9. Márcio, o Palmeiras tem alguns 9s que se somar acho que não dá um. O Daverson, mas ele tem uma gratidão eterna pela Libertadores. O Breno, que ele não é bem o 9, e o Navarro, que não pegou de jeito, né? É o artilheiro dos 100 gols. E aí, falta ainda esse 9 ou leva do jeito que tá? Cuca, eu acho que a grande questão aí é que a imprensa que criou essa questão do 9, não só para o Palmeiras, criou para o Corinthians, criou para o Santos, para o Flamengo, quando o Gabigol, o Pedro estava numa fase não tão boa. Então, assim, e o sistema de jogo moderno de futebol, normalmente eles não utilizam. O que é interessante de se ter? É uma opção para quando você utiliza um sistema de jogo que você vai precisar de um centroavante fixo. Mas o Palmeiras normalmente usa a velocidade. Eu acho que até um 9 pode até atrapalhar. Vamos dizer, um Caleri está no Palmeiras ali enfiado no meio da área e a gente está com a bola em velocidade e ele não vai acompanhar esse tipo de o Caleri é um centroavante bom, eu gosto dele. Sim, mas assim, é uma opção. É que nem o Navarro. Eu falo até com meus amigos palmeirenses, falei, o Evair demorou 2 anos para se solidificar no Palmeiras. O Veiga demorou para emplacar, o Rony também, né? Foi inclusive emprestado. Então, essa questão do número 9 ali, do camisa 10 também, o futebol mudou, né? E às vezes o pessoal da imprensa mais antiga não faz aquela análise se dentro desse esquema tático, o Daverson. Por que o Daverson, de repente, ele vai jogar num time que vai jogar num 4-4-2, com um jogador de beirada, ele ali fixo, com laterais cruzando, de repente ele rende. Mas nesse sistema de jogo do Palmeiras eu não vejo o 9. E também tem uma questão que o Palmeiras, quando ele vai ao mercado comprar qualquer jogador, o jogador do Palmeiras é mais caro. Assim como o Corinthians estava com um patrocinador que foi embora lá, tudo não sei o que aconteceu direito lá, mas deu quando ruim. o cara ia comprar... Não, é sério isso, e é até um caso de polícia isso daí, né? Então, às vezes o cara vai no mercado e você tá com dinheiro, né? Até uma brincadeira. Às vezes você vai na feira, o cara olha para sua cara e fala, putz, esse cara tem dinheiro. Então, a dúzia da laranja não é R$5, é 10. Então, os clubes paulistas, principalmente, além do Flamengo, Fluminense, hoje, e o Botafogo e o Atlético Mineiro, quando vão para o mercado, muda-se muito. E uma questão que eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a rever é formar os atletas. O Corinthians tinha o Terrão, a Vila Belmiro tinha a molecada da Vila, o Palmeiras também estava formando, que inclusive foi o Luxemburgo que colocou a cara para bater e colocou a molecada para jogar, né? O São Paulo do ano, acho que retrasado, que tinha o Antony, o David Neres. Então, assim, eu acho que tem que verificar se dentro das bases, das categorias de base dos clubes, não se consegue formar esse jogador para atender as necessidades do clube, no lugar da gente comprar jogador caro e veterano lá no exterior.
Realmente, por esse sistema ter esse 9 tá complicado. A Laila Reis caiu. Bom, aqui onde eu moro tá formando uma chuva brava. Eu não sei se começou a chover no Morumbi lá e ela caiu a conexão, mas acho que vai chover no mundo. A Viviane Santos está aqui. Você que está em nosso canal no YouTube, se inscreve aí. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a Páscoa aqui no programa É de Noite. Falar, né, de como que era a Páscoa de antigamente de sábado de Páscoa, eu maiava o Judas, né? E hoje em dia você não vê mais maiar o Judas. Viu que aconteceu ontem também, viu? Com relação à Páscoa. Aí você fala que a Laila saiu, né? Vou aproveitar que ela não está aqui, porque o chocolate foi antecipado. Anteciparam. Anteciparam o chocolate para o São Paulo. Olha aí, na outra semana eu falo sobre carnaval e logo tem mais novidade. O Daniel falou que em Pernambuco tem um centroavante chamado Búfalo. Será que é bom o Búfalo? Rapaz, aí não... Deve ser bravo isso aí, né? Deve ser bravo. Isso aí deve ser... Carlinha, você que é torcedora de arquibancada, de estádio, de estar lá mesmo incentivando, cobrando, qual que é o foco do Corinthians de agora para frente? O que dá para acreditar no português? Ou assim, poxa, se ele não começar e bem, é aquilo. Adaptação, conhecer o elenco, se adaptar. O Jô ainda dá um caldo no Corinthians? Pô, não é possível. É que o complicado do Jô, ele sabe jogar bola. Dele, né? Só que ele não tem o comprometimento. É igual o Arboleda no São Paulo. O Jô e o Arboleda podem dar a mão e sair correndo. E aí? Com o coração de torcedora, eu digo que a gente vai ganhar tudo. Agora, tecnicamente, é outro posicionamento, né? Mas, assim, como eu disse, eu acredito no trabalho do Vitor Pereira, assim como eu acreditava no trabalho do Silvinho. Eu queria que ele tivesse dado certo, mas, enfim. Acredito no trabalho dele. Eu acho que a gente tem... taticamente analisando, eu acho que o Corinthians hoje ele tem um dos 5 melhores elencos dos times de Série A. Não acho que o Corinthians tem um time ruim, está precisando de organização, taticamente ali colocar, né, cada um no seu lugar, que ainda está meio confuso até mesmo para o torcedor. Às vezes você olha a escalação e fala, puta, fulano vai jogar em que posição? A gente está meio perdido ainda quanto a isso. O Jô é um cara decisivo, não tem como não falar isso, mas também já está ali com o pezinho na aposentadoria. Ele é um cara de segundo tempo, talvez. Quando ele entra, né? O bacana do Jô é que quando ele sai, ele dá um perdidinho na noite, aí ele volta e faz gol. Isso daí é nítido. Mas não acredito que ele vai ser um cara que a gente possa contar mesmo para toda essa maratona de jogos que a gente tem pela frente. O corintiano ele vai querer ir para frente na Libertadores e esse início é muito importante. O brasileiro também é muito importante, o começo, né? Esses primeiros pontos é muito importante para dar aí um ânimo. Então, acredito que vai depender do tempo. O torcedor corintiano não tem paciência, mas vamos ter que ter paciência. Não tem outro remédio no momento. Trocar de técnico não vai adiantar. Então, acho que hoje a gente precisa entender que o Corinthians precisa melhorar taticamente, fisicamente. Até outro dia eu estava numa discussão quanto a isso, né? O que é mais importante, o físico ou a técnica? E é uma junção das duas coisas. Não adianta ter uma ótima técnica, mas os jogadores não estarem com o físico em dia. E o Corinthians está precisando muito disso. Amanhã vai ser bombinha atrás de bombinha lá na Bolívia. Não vai ter jeito. Estou até ansiosa para esse jogo. O próprio Felipe que estava aqui disse que a altitude é complicada demais. E aí o Corinthians ele tem, como você disse, o Corinthians tem um bom time, tem um bom elenco, só que algumas peças já estão um pouco mais com a idade avançada, igual o Fluminense. Tem peças boas, mas com a idade um pouco avançada. Então, mas lógico, tentando dar uma mesclada. Agora, Carlinha, eu tenho uma pergunta de áudio para o Márcio, eu já vou colocar para ele aqui. Carlinha, pensando em brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, dá para pensar em título? Falando com a razão, dá para pensar em título? E em qual competição?
Dá para pensar em título em todas as competições. Eu acho que, como eu disse, o Corinthians não tem um elenco ruim. Ele está, para mim, entre um dos melhores, dos 5 melhores aí da atual Série A do brasileiro. Então, dá para pensar em todos os títulos. É uma questão mesmo de organização. Nós temos um time bom, não acho que né, um time ruim. Então, assim, vai depender muito de toda essa organização fisicamente, taticamente, enfim. Mas dá para acreditar em todos os campeonatos. Inclusive na Libertadores, o torcedor, e tecnicamente o Corinthians é um time que ele ressurge, né? Quando o adversário acha que ele vai rir, a gente está ressurgindo lá de baixo. Então eu acredito nisso, acredito que o Corinthians tem muito potencial, a torcida joga junto, apoia muito e a gente vai continuar fazendo o nosso papel. E ter paciência agora, mas estamos aí na luta, né? Nenhum time é invencível, a gente tem a prova aí do Flamengo, que era imbatível, que todo mundo falava do Flamengo, ninguém vai ganhar, o Flamengo tá aí hoje, né? Prova foi o final de semana aí, o Fluminense levando o Carioca, que era pro Flamengo, o Flamengo tá tirando de letra, então assim, tá acontecendo agora com o Palmeiras, mas a gente sabe que não é uma coisa eterna, vai chegar um momento que vai cair, e o futebol é isso, que graça teria, né, se só um time ganhasse, se só um time ficasse lá na liderança. Então vamos acreditar e vamos lá buscar o tri mundial. Rapaz, dá pra pensar em título segundo a Carlinha. Olha aqui, ó, meu amigo Márcio, o Paulinho falou que o Corinthians não passa da primeira fase. Olha aí. O Paulinho, Cuca, manda um abraço para o Márcio e vê para ele participar do canal Resenha Palmeirense. Olha aí, Márcio. Obrigado pelo convite também. Já tem convite aí, ó. O Palmeiras está tentando trocar o Gabriel Menino pelo Edenilson do Inter. Não tô sabendo, mas segundo o Paulinho do canal Resenha Palmeirense. O Gabriel Menino que andou fazendo umas coisas não legais aí, por isso que o futebol dele sumiu, até mesmo não foi relacionado para o Mundial. Deixa eu só ver aqui, ó. Só uma mensagem de áudio aqui que veio para o Márcio. Deixa eu colocar aqui, ó. Alô, boa noite. Fala, Cuca Labareda, boa noite, tudo bem? Luciano Dias que está falando, do De Olho no Peixe, da Rádio Xene no Campo, do De Olho no Peixe. Ô Cuca, eu gostaria de saber do Márcio, fazer uma pergunta direcionada ao Márcio, quanto com relação ao material esportivo. Ele que tem uma loja do segmento, eu gostaria de saber se ele encontra dificuldades em repor as peças, e se ele também tem dificuldade, o repor as peças seria assim, ontem o Palmeiras foi campeão e teve uma procura grande para comprar os produtos. E se a reposição é rápida, ele consegue repor rápido, ele encontra em tempo hábil. E também, quando a peça é nova, o Palmeiras lançar um uniforme, se ele consegue encontrar rápido, né? Se a fornecedora manda rápido para eles, chega rápido para revenda. Porque o Santos teve o lançamento do uniforme do modelo 2022 e, infelizmente, ainda tem dificuldades na loja física, na loja virtual, você não encontra alguns produtos. Tá? Um abração, fica com Deus. Um beijo para Carla, manda um beijo também para o Ronei Júnior e um beijo, Laila. Vocês cantaram Vitória antes, Laila, estava lá quarta-feira. Ela até caiu aqui. Fique com Deus aí, um beijão e até mais. Valeu, Luciano. Márcio, responde aí, já fala da tifose, já passa os endereços e passa tudo mais. E em breve eu quero ter um programa da tifose, que a gente quer fazer aí também, falar de Corinthians, exatamente, de lá com a Carla, falar de Palmeiras aí, tem muita coisa boa aí. Fala aí, Márcio. Sim. Então, Cuca, Luciano, não é o nome do nosso amigo? Isso. Agradeço a pergunta dele, é bem pertinente. O que acontece? Eu estou nesse segmento esportivo há cerca de 20 anos, né? Então, as grandes marcas, Nike, Adidas, Puma, são multinacionais, têm operações mundiais, e assim como houve com vários segmentos, né, da nossa sociedade, que sofreu com a pandemia, a economia, a indústria, o comércio também sofreu muito, né? Graças a Deus, nós da tifose, a Puma, inclusive, passou dificuldades, né? Todas as grandes marcas, a Adidas reduziu bastante o faturamento dela, a Nike teve que demitir muitos funcionários, né?
Então, hoje a gente tem um grande problema, que a gente tem tanto a pandemia, que acaba diminuindo a disponibilidade de matéria-prima, e essa matéria-prima acaba ficando caro, a mão de obra também acaba encarecendo, e o mercado asiático que acabou... Hoje a gente, entre Índia, Indonésia e China, a gente tem um terço da população do mundo, né? Então, e são mercados muito fortes, inclusive o Japão. Então, infelizmente, a gente sofre com esse tipo de coisa e a gente está numa fase de uma equipe que está consumindo muito produto, né? A gente sabe que quando o Corinthians disputou o Mundial, Libertadores, teve um aumento do consumo. E os clubes de futebol até nas fases ruins, né? Eu lembro que eu trabalhava quando o Palmeiras caiu na Série B, nas duas Série B, e eu lembro também do Corinthians quando caiu na Série B, que inclusive tinha uma camisa que fizeram, acho que Eu Nunca Vou Te Abandonar, o Corinthians, e o Palmeiras tinha N produtos também que teve um resgate muito forte com o torcedor. E nesse processo aí acaba tendo o quê? Mais demanda do que oferta, né? Então eu tenho certeza que a Puma ela tem a capacidade de todas as suas diretorias, dos seus CEOs, né? Toda a equipe que ampara desde o processo de desenvolvimento, produção e distribuição, além do Palmeiras, eles estão muito antenados e muito preocupados com essa questão, que eu acredito que pelo menos, mais ou menos de 15 a 30 dias se normalize no mercado, né? E até reforço, né? Inclusive a Tifose, a gente tem um ótimo relacionamento tanto com a Sociedade Esportiva Palmeiras, como fornecedor que é a Puma, né? Que graças a Deus a gente tem uma experiência, né, de relacionamento diferente de outras marcas, né? Os diretores visitam a nossa loja, conversam conosco e são bem francos e abertos com as questões comerciais desse momento. Show de bola. Ó, então, eu preciso encerrar para Elemental Channel, mas você não vai embora. A Laila Reis chegou. Rapaz, ela chegou. A volta dos que não foram, ela chegou. Mas peraí, eu vou encerrar para Elemental Channel. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Gente, até a próxima. Fiquem aqui nas redes sociais que ela voltou. A volta dos que não foram. Até a próxima. Fica aqui nas redes. Valeu, tchau. É de noite, com Cuca Labareda. Vamos continuar aqui. Laila Reis, o que houve? Tá chovendo aí, Laila Reis? Olha, eu vou te falar, não compre esse S21, porque ele não aguenta a câmera há muito tempo, ele fica muito quente, ele desliga sozinho. Vixe! Aí, ó, já vamos falar. Vamos falar. Ele esfriar. E aí, quando ele esfriou, ele ligou de novo, daí eu voltei, me perdoa. Não, tá bom, mas deu pra você pegar. Tá caindo um mundo aqui onde eu tô. Tomara que não acabe a luz, tá chovendo chegando demais. Aqui eu tô ouvindo os trovões. Se preparem, ó. Se prepara. O Márcio, será o Paulinho, Márcio, será que dá para dar uma camisa do Verdão? Já tá querendo demais já, viu? Não, a gente tá pagando a conta da pandemia ainda. Tá de brincadeira. Laila Reis, ó, muita gente, o pessoal do Massa Soberana te mandou um beijo. O Enzo tá aqui, falou que é seu fã. O pessoal também tá todo mundo participando aqui, falou que ama você demais. A Débora tá participando, a Jaqueline, quem mais? O Daniel, o Wagner, o Luciano, o Guerreiro Tricolor, o Cleiton, o Paulinho, o Adenilson, o Pedro, deixa eu ver mais aqui, o Antônio, a Daniela, a Ana, o Emerson. Muita gente está participando. Laila Reis, vamos lá, para você conseguir trazer a sua visão. Que projetar do São Paulo de agora para frente? Não dá para deixar o Rogério de lado, vamos mudar, vamos trocar o planejamento. Não, dá para tirar o que não deu certo e focar agora para frente. Dá para projetar em título e outra coisa. Não faltou Nicão, não faltou Rigoni, não faltou mais umas peças nessas finais aí, não, Laila Reis? Olha, Cuca, te falar agora, podendo falar, vamos ver aqui, né, se ele não esquenta, podendo falar,
É difícil perder um Paulistão tendo no banco, mirando, Laila, vendo a Arboleda entrar depois. Laila, peraí, só pra te falar, mais um entrou aqui, Leandro Gouveia, outro que eu ganhei uma aposta, tá? Chegou aqui, eu tô demais. Leandro, não faça aposta com ele nem com o Xene. Por experiência própria, eu apostei o inimaginável, eu apostei a copinha com o Xene. Quem diria, não tem copinha, não tem mundial, eu apostei a copinha. Cara, justamente o Pablo Maia que entregou. Falei, cara, não é possível. Continue, cara. Laila Reis, continue. Eu estou aberto a apostas, continue. É difícil perder esse Paulistinha. Agora eu vou dar uma opinião mais completa aqui, enquanto não esquenta esse celular, né? Nesse tempo que você me deu, eu até agradeço. Muito obrigada por estar aqui no programa. Olha, o torcedor tem que entender uma coisa, eu vou aproveitar esse espaço para falar. A gente não imaginava que a gente ia chegar até as finais, a gente não imaginava que a gente ia desclassificar o Corinthians do jeito que foi. Do mesmo jeito que o Palmeiras venceu pela festa que o Allianz Parque, a importância do Allianz Parque da torcida, a gente venceu o primeiro jogo de 3-1 pela postura e pela festa da torcida. Antes de entrarem os jogadores em campo, o São Paulo fez uma premiação de Oscar, era um verdadeiro clima de somos campeões. E daí o Rogério Ceni entrou com uma postura de eu vou meter 5 aqui, eu vou trazer o título no meu estádio e eu vou cumprir tabela no Allianz. E quase que ele conseguiu. E com este elenco de Éder, de Igor Gomes, que eu fui contra desde o começo, mas que ele teve que improvisar. Porque se você pegar a pré-temporada do São Paulo, todo mundo com Covid, todo mundo lesionado, Arboleda em seleção, então ele teve que se virar com o que ele teve e ele fez um time disso. Ele quis consagrar esse time. Mas o verdadeiro time do São Paulo, e é o que nos revolta, estava no banco. Então, no momento em que ele vai para o Allianz Parque, ele tem 90 minutos e dá os 2-0, quer dizer, o Palmeiras voltou para a competição, era o momento que ele tinha, peraí, eu tenho Arboleda, eu tenho Miranda, eu tenho Rigoni, eu tenho Patrick, eu tenho o Reinaldo, que tem mais espírito de clássico e mais experiência. Eu tenho o Nicão, como vocês estão. Eu tenho o Marquinhos, que entra e faz gol. Então, assim, ele demorou 20 minutos do segundo tempo para mexeu errado, na minha opinião, e ele ficou acuado pela atmosfera do Palmeiras é o time do amor, Palmeiras é o time da virada, pela atmosfera do Abel Ferreira, pela atmosfera do Dudu do jeito que entrou, do Danilo do jeito que entrou, da postura do Palmeiras. Então, você colocar um paulista na mão de um Pablo Maia que saiu da Copinha, acabamos de falar da Copinha, você colocar no Pablo Maia numa final de Allianz Parque lotado e achar que ele vai segurar a bronca, cara, não tem como. Você tinha o Luan que fez gol no Palmeiras ano passado, foi o Luan. E só que desde quando eu estava fazendo jogo com Laila Reis, que o Tietê era o primeiro volante, eu falava, o Luan é o cara que tem que jogar. Eu falava, olha o Luan. E aí o cara, eu achei que o Ceni ontem, ele... fala aí, deixa eu ficar aqui. O Luan, ele tem uma estrela incrível. A Carlinha vai lembrar, a estreia dele foi contra o Corinthians, num jogo que o Reinaldo fez 3 gols. O Luan deu chapéu no Fagner na estreia dele. Ele estava um dia na base em Cotia, ligaram para ele e falou, olha, todo mundo aqui se lesionou, você hoje vai estrear pelo profissional. Ele não tinha treinado. Ele entrou e deu chapéu no Fagner, este é o cara. E, ele já tem aí 2 anos de temporada, ele fez gol na final. Primeiro ele perdeu um dia que a gente tinha um tabu, né, no Allianz Parque. A gente ia derrubar finalmente o tabu e ele deu um gol contra pro Palmeiras. Ficou aquela coisa de caramba e tal. Depois, toda vez que ele entrava contra o Palmeiras, ele metia gol e ele é volante de contenção. Então, assim, olha a estrela dele, olha o brilho dele. Se você tem Luciano e Luan que fizeram gol no Paulista do ano passado, você inicia o Paulista, você inicia lá no Allianz com eles no banco, nunca. Mas vamos supor, ele queria que o Igor Gomes, que essa molecada toda se consagrasse. Só que a partir do momento que você levou 2-0, você tá vendo que não tem jogo, meu amigo? Você faz as 5 substituições, você muda o jogo inteiro e vai para cima. Você tem esses 90 minutos. E era o que eu esperava do Rogério Ceni. E é isso que faz as pessoas se frustrarem. E é isso que mexeu muito com nossos corações. Porém, nós só chegamos lá por causa do Rogério Ceni. Porque nós tivemos lesões, desfalques, Covid, tudo. Deu tudo errado para o São Paulo no começo da temporada. E esse cara, ele tirou o leite de pedra. Ele fez
essa molecada com o Éder, que estava até outro dia, vende o Éder, não quero mais o Éder, virar capitão. Não que eu seja a favor, não sou a favor, mas ele fez um futebol sair dali. Então, assim, você acabou meio que me repetindo a primeira pergunta, dá para tirar uma projeção? Em um aspecto dá, como dava com o Crespo. A única coisa não é nem calendário, eu concordo com a questão do calendário, se a diretoria vai segurar a bronca, porque o Rogério Ceni ele tem que ser blindado, porque a torcida do São Paulo não sabe torcer, a torcida do São Paulo derruba o treinador, já vai querer derrubar o Rogério Ceni se não for bem agora, a gente também vai jogar na altitude, não é numa grande altitude, mas é altitude, dá o corotezinho, não adianta. Então vem aí um abril muito louco. A torcida do São Paulo tem que ter paciência, tem que entender como foi no Fortaleza, ele precisou de 3 temporadas, olha onde está o Fortaleza, mas deram 3 temporadas para ele. E deixaram o cara, botar água na piscina, deixaram o cara falar do clube. E ele, ele é São Paulino, ele vai fazer cada detalhe por amor. Ele vai demitir gente lá no CT que está lá há 30 anos ganhando o mesmo salário e só faz fofoca. Ele vai se meter em todos os setores, mas ele vai organizar. Dê respaldo a ele. Então, assim, dá para ter uma projeção? Dá. Dá para ter esperança? Dá. A meta dele era a final do Paulista, ele já bateu. Eu não achava que ele ia bater. A segunda meta é a final da Sul-Americana. Eu acho que se der respaldo, ele chega lá. Só que o que ele precisa aprender é que o time titular dele tá no banco. Se ele enxergar isso e mesclar os nomes certos, ele vai longe. Olha aí, e olha aqui, ó, em primeira mão, não sei se vocês já acompanharam, a seleção do Campeonato Paulista. Nós já temos a seleção do Campeonato Paulista, que foi eleita assim, aí vocês vão ver se tá certo ou não. Goleiro, o Everton. Lateral direito, Rafinha. Zagueiros, Léo Ortiz, do Bragantino, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. Lateral esquerdo, Luan Cândido, do Bragantino. Volante, Danilo. Meias, Renato Augusto e Rafael Veiga. Atacante, Dudu, Arthur e Calheri. E o técnico, Rogério Ceni. Concordam? Faltou alguém? Márcio, faltou alguém? Eu vou puxar o saco da Carla. Eu acho que esse meio de campo aí, além do Veiga, cabe tanto o Pablo Maia como o Nestor. Eu acho que esses 3 jogadores, os 2 do São Paulo e o Danilo do Palmeiras, com certeza. Não, você vai puxar o saco da Laila, né? Desculpa. Da Laila. Desculpa. Eu acho que cabia o Pablo Maia pelo fato de ser um menino que acabou de vir da Copinha e ele chegar numa final e ele fazer gol ainda no Palmeiras, ele fez gols importantes no primeiro jogo, ele foi muito primordial, tanto ele como o Nestor. Eu acho que foram os motores do São Paulo e o Danilo é o motor do Palmeiras, só que acho que são 3 jogadores de perfil de mercado europeu, principalmente na Inglaterra. O Danilo, ele mudou, aliás, eu acho que o que fez o Palmeiras também mudar a cara do time no segundo jogo foi a recuperação do Danilo. Sim, viu? Porque o Danilo tem o fator torcida, mas eu acho que o retorno do Danilo foi primordial, porque se ele não tivesse... Ele abriu o placar, na hora que ele abriu o placar eu falei estrela. E o passe dele com destino ao gol é sensacional. É uma visão moderna de futebol, inclusive aquela questão que ele estava falando do camisa 9, que não existe mais nem o 10. O Danilo é o jogador de futebol moderno, assim como o Pablo Maia e o Nestor. E tomara que ele fique, né? Que assim, o que o São Paulo está fazendo é colocar a molecada para vender na janela e tem uma meta de vendas muito alta, inclusive o São Paulo. Mas tomara que fique o Danilo, né? Que fique aí para ganhar alguns títulos. Leandro Gouveia falou que faltou Igor Gomes. Tá de brincadeira. Tá, olha aqui, ó. Deus. Antes de eu entrar nas 2 últimas polêmicas. Acho que vai cair de novo meu celular, vamos ver. Vai. Então, não, vai. Calma aí. Não, vamos lá. Então, rapidinho. Carlinha, Renato Augusto do Corinthians e quem foi o outro? Renato Augusto e só, né? Só Renato Augusto. E aí, faltou alguém? Pelo que jogaram, não. Acredito que não. Ainda que tem um que foi, né? Pelo menos. Sim. Amo o futebol do Renato Augusto. Acho ele um cara de frente. Ele toma frente, né? Ele tem liderança. É uma coisa que a gente cobra muito do Cássio, que é um cara que está no time há 10 anos e não tem, né, aquele espírito de liderança. Renato Augusto, ele chega lá, ele conversa, ele chama...
o Silvinho, ele estava quase fazendo as trocas dos jogadores. Então, é um cara sensacional, sim, mas ainda, assim como o William, assim como o Paulinho, né, apesar da idade aí, mas são caras muito bons, mas que ainda não estão no seu melhor preparo. Então, acredito que eu, falando tecnicamente, não mereciam estar lá. Assim como acho que o Rogério Ceni também não merecia estar como o melhor técnico, porque eu acho bacana isso, o que ela falou. Ele levou o time e tal, ressurgiu, mas o jogo final é ali, o torcedor... Ele mas na final ele deu uma ramelada federal. Então, viu? é a mesma coisa... Ajudou um pouquinho. Ele deu uma ramelada federal. O torcedor corintiano sempre fala, jogo bonito não ganha, jogo bonito não ganha título, não ganha jogo, você tem que ter raça ali, tem que saber jogar, por mais que tudo, né? E o Abel, ele fez certinho, ele foi para cima, então acho que esse fator ainda, Carla, eu tenho eu sempre pergunto para os meus colegas são paulinos, o que vocês acham do Rogério Ceni? Porque se fosse no meu time, eu não gostaria de ver um ídolo treinando o meu time, porque eu acho que ele perde um pouco de tudo aquilo que ele criou na carreira dele ali, sendo criticado pelos torcedores. É bacana, se der certo, né? É aquele negócio, se der certo vai ser ótimo, vai ser ídolo eternamente, mas se não der, a crítica vai vir, e acho que quebra um pouquinho daquilo que ele construiu lá atrás como o ídolo do time. Então, eu trocaria ali caiu de novo, eu acho. Ô Laila, você caiu? Acho que caiu. Travou. Só porque eu ia mostrar para a Laila, acho que o celular dela travou. Eu ia mostrar para a Laila que a culpa é do Rogério Ceni de não ter conquistado o título. E aí eu falo e mostro. É isso aqui, ó. Não pode tocar na taça, Rogério Ceni. Não toca na taça, meu filho. Olha aqui, ó, para vocês que estão acompanhando, ó, não pode tocar na taça. Tocou na taça, a vaca azedou e foi para o brejo. E aí, para encerrar, falaram tanto do palco. Carlinha, Márcio, vocês lembram disso aqui em 2013? Que coisa, né? Não, mas vocês lembravam disso? Não lembrava. Vou ser sincero que esse daí eu não... Então, foi em um jogo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Mineiro. Ia ter um show, não sei se era do Bon Jovi, era de alguém. E aí colocaram um palco no Morumbi também. Então lá também teve palco, meu filho. Teve palco. Mas o importante é que o jogo aconteceu, a bola rolou. E o programa tá chegando no final. Gente, dá vontade de ficar até amanhã aqui. Muito bom. Só mandar os últimos abraços pro Daniel. Obrigado pro Antônio. Faltou o João Paulo, goleiro do Santos, fez um grande campeonato. Mas aí o João Paulo realmente é um bom goleiro, mas o time do Santos não ajuda. A Renata, torcedor que é raça até o último minuto. Falou que faltou o Roger Guedes, o Leandro também tá aqui, o Paulinho, Rogério Ceni, sendo Abel Ferreira dirigiu o time, só perdeu um jogo. Quem mais aqui, ó? O André, tá na hora do Rogério usar o Luan na Copa do Brasil. E toda a galera, gente, quem tá no YouTube, se inscreve em nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais. Carlinha, manda seu beijo, seu abraço, seu boa noite. Mais uma participação, foi 10. Obrigado mesmo, sucesso. E manda seus beijos. Fique à vontade, Carlinha. Cuca, eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui falando, né? A rivalidade à parte, o futebol, ele nos traz aí muita alegria, independente do torcedor. Um abraço para o Márcio, foi um prazer. Espero estar aqui novamente. E é isso aí, prepara o coração que a temporada tá só começando, galera. Agora que o bicho pega. Márcio, meu amigo, obrigado por participar. Ó, já teve até uma outra página que já te mandou convite, depois eu coloco vocês dois na fiação aí para você poder participar lá. Manda seus abraços, passa o endereço da Tifose. E olha, 2 jogos que eu assisti na Tifose foram 2 títulos. Pois é. Mas vai lá, Márcio. Obrigado, Cuca. Valeu o convite. Foi uma noite muito especial aí, juntamente com a Laila, com a Carla, com o Felipe. Eu acho que o espírito do futebol tem que ser esse. E puxando a sardinha para o meu lado, eu gostaria que a torcida do Palmeiras também tenha essa energia dessa final para todos os jogos, inclusive para os jogos que a gente não conseguir êxito no resultado.
né, que é um grande trabalho que está sendo feito tanto pela diretoria, comissão técnica, jogadores, e só com essa união que a gente vai conseguir conquistar mais títulos e ter um futebol mais moderno, né, mais organizado, e que faça com que todos os torcedores e todos os brasileiros que gostam de futebol, né, possam participar desse momento único que é uma partida de futebol, né? Então, assim como teve o primeiro jogo, que foi torcida única, poderia ser meio a meio. Acho que é lindo você ver a rivalidade nas arquibancadas também, né? E no Allianz Parque, a mesma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, obrigado. Acho que hoje foi um dia muito especial, porque a gente conseguiu discutir sobre, né, 4 grandes agremiações, com muita educação, e acredito que fomos bem informativos. E parabéns pela condução do programa, Cuca. E precisando da gente, estamos à disposição. Tamo junto. E só para encerrar aqui, eu vou chamar o tio Dan. Ô, tio Dan, o que vai ter quinta-feira? Ô, tio Dan! Ô! Oi, Cuca. Você sempre me pegando aqui, né? De surpresa. Avisa que você vai chegar. Eita, nós! Bom, já que você chamou, eu preciso fazer aquele convite especial pra você, que nesta quinta-feira tem o É de Noite Show comigo, tio Dan, e se prepara, ó. Nessa quinta-feira, 2 meninas com muitos talentos, beleza? Então vem participar comigo nessa próxima quinta-feira às 20 horas do É de Noite Show comigo, tio Dan. E já fica aquele convite. Quer convidar o seu filho? Quer convidar aí o seu amigo, seu sobrinho? Então entre em contato comigo aqui, ó, pelo meu Instagram, D'Angelo Lopes, ou pelo Instagram do programa É de Noite, que eu vou ter o prazer de te convidar e bater um papo, brincar e falar dos seus talentos aqui no nosso programa, beleza? Salve, Cuca! Um abraço pra você. Agora deixa eu tocar meu violão aqui. Beleza? Tchau, Cuca! Esse é uma figura. Valeu, tio Dan. Ó, quem tiver criança que tem talento, sabe cantar, fazer narração, assobiar, manda o contato que o tio Dan bate um papo na quinta-feira no É de Noite Show. Tá bom, gente? Vou colocar um vídeo que eu estive ontem lá no gramado para encerrar, mas já quero falar tchau. Carlinha, obrigado. Laila Reis, obrigado. Seu celular acabou bugando, mas foi top ter você aqui. Felipe Camargo, você que teve pela Elemental Channel, Rede SDP, TV Lagos, Nossa FM, Cheio no Campo. Valeu, Márcio, valeu todo mundo, gente. Boa Obrigadão. semana. Fiquem com Deus, até a próxima. E eu vou lá, direto do campo, lá do Allianz Parque. Valeu, galera, boa semana. Tchau. O programa É de Noite. Olha só, de dentro do Allianz Parque. Após o jogo da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu por 4-0, e já aqui tudo desmontando, e você acompanhando aqui os bastidores do programa É de Noite, Cheio no Campo. Quero agradecer a todo mundo que está conosco, que esteve conosco nas transmissões do Campeonato Paulista. Estamos encerrando mais uma competição, e você que está nos acompanhando, gostou do Palmeiras? Foi certo? Valeu a pena? São Paulo vacilou na questão de estar com vantagem, enfim, muitas questões, mas nós estamos aqui para debater, estamos aqui mostrando os bastidores para você. Visão do futuro. Viajo para bem longe, dirigindo o meu Tesla. Do meu lado, com a mais bela por fora e por dentro. Hoje eu estou mais realizado, mais feliz e mais confiante. Sou um sucesso no Brasil e prestes a ser em outros países. Não canso de fazer mais e mais poesias, frases, viagens e boas histórias para contar. Hoje eles querem estar do meu lado, só porque estou no auge e na vibe. Mas sei quem está comigo desde os tempos difíceis. Mas ainda tenho muito para viver e vencer. Tenho muito para percorrer nessa jornada chamada vida, sempre pensando positivo e fazendo bem, para fazer história nesse mundo e deixar meu legado. Olha aí, você ligado aqui pela Cheio no Campo, programa É de Noite, Palmeiras campeão paulista, e a torcida do Palmeiras, grande festa,
Palmeiras campeão paulista! O grande jogo aqui no Allianz Parque. A torcida, ó, saída da torcida, uma grande festa, você acompanhando no programa de noite, também pela Xene no Campo. Os bastidores aqui do pós-jogo, o torcedor saindo, cantando. E olha, o Palmeiras, que estava em um placar adverso por 3-1, virou para 4-0. Um jogo irreconhecível do São Paulo e um jogo que o Palmeiras sempre faz aqui, tanto no Allianz Parque quanto fora, que é impor o ritmo. Não fez isso no Morumbi na quarta-feira, mas reverteu aqui. Então você acompanha aí, ó, o torcedor do Palmeiras saindo, comemorando, cantando e vibrando aqui no Allianz Parque. É nóis! Chance única na Marabras. Sua chance de trocar de imóveis com muita economia. Valorize seu dinheiro. Olha este estofado de canto espaçoso, confortável e com puff por apenas R$ 99,90 mensais. São os últimos dias, gente. Aproveite! É um estofado de canto muito resistente, revestido em suede por apenas R$ 99,90 mensais. Chance única na Marabras. São os últimos dias. Corra! Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Edmodas, tudo de roupas e calçados para você. Tem muitas opções, então não perca tempo, são 4 lojas para lhe atender. Anote os endereços. Loja 1, Avenida Benedito de Andrade, número 268. Loja 2, Estrada Turística do Jaraguá, 1181. Loja 3, Rua Cecília Calovini, 51. Loja 4, Avenida Alexio Jafé, número 2428. WhatsApp 11 9 5395 9739. Viu? Aqui no programa É de Noite tem descontão especial. É de Modas, qualidade e estilo. As informações da sua cidade, prestação de serviço, informação, entrevistas. É de Noite com Cuca Labareda.